o balanço dos bancos que expressam bastante bem essas características que eu descrevi antes. Então, eles reduzem as reservas, que são recursos que eles não têm ganho nenhum, né? Não ganham juros com isso. Aumentam os seus depósitos em moeda estrangeira no Banco Central, quer dizer, toda a moeda estrangeira que eles têm, eles põem no Banco Central, porque esse DMR, que são esses depósitos de moeda estrangeira no Banco Central, garantiam a conversão do Banco Central à taxa de câmbio que sempre se desvalorizava. Então, os bancos tinham a vantagem de fazer esse depósito porque eles tinham ganhos toda vez que houvesse desvalorização cambial. Por exemplo, aqui, quando teve uma max desvalorização, veja que rapidamente eleva o valor desses depósitos no Banco Central. Então, é uma forma de proteger o patrimônio em moeda estrangeira dos bancos. As operações de crédito, elas despencam na recessão brava, né, que é entre o final da década de 70 e início da década de 80. Então, até 83, há uma restrição do crédito forte na economia brasileira. Depois, quando a economia volta a ter algum processo de crescimento, mesmo que menor do que anteriormente, os bancos voltam a emprestar crédito, mas assim que volta a recessão, eles voltam ao padrão anterior, né? Então, os bancos passam a investir muito mais seus ativos em títulos públicos, né? Fora esse dos depósitos de moeda estrangeira, os títulos públicos ganham uma grande participação, ela sai de 0,6 e chega até 25%, né, dos ativos aplicados em títulos públicos, né? Isso tem a ver com aquilo que a gente estava discutindo, a correção monetária, aquele instrumento instituído lá na reforma de 64, 67. Então, os bancos passam a aplicar nesses ativos financeiros, até ativos privados, né, que tem correção monetária. Então, eles se protegem em termos de rentabilidade real, né? A inflação não vai corroer a rentabilidade dos ativos financeiros dele. Enquanto as operações de crédito ficam muito arriscadas, né? Na medida em que a economia está em instabilidade, você não sabe se você vai emprestar o dinheiro que vai retornar, né, com juros adequados. Bom, no ponto de vista do passivo, o que acontece logo no início, né, do processo de instabilidade, de recessão, como está tendo menos crédito, naturalmente, os bancos reduzem os seus depósitos. Como a gente já viu, o banco cria depósitos quando empresta. Então, naturalmente, a recessão é grave, ele reduz. Quando a gente sai da recessão, principalmente aqui, ó, em 1986, o plano cruzado, a economia parecia que ia voltar a crescer, cresce, de fato, uns 8%, o crédito volta. Mas isso, na sequência ele cai de novo e aí vai para patamares bem baixos, né? Então, esse quadro aqui dá uma ideia de qual foi o comportamento dos bancos, né, nesse ajustamento a essa economia recessiva, instável e hiperinflacionária, né? Então, eles protegem mais o seu patrimônio, principalmente através de compra de títulos públicos, ou até emprestando para empresas públicas. O crédito que tem aqui, em parte, ele é empréstimo a empresas públicas ou a governos estaduais, municipais, porque tem garantias mais sólidas do que de empresas quaisquer privadas, né? Então, há uma alteração do comportamento e da estrutura do sistema bancário brasileiro para se ajustar a esse período
de ajustamento recessivo, né, que acontece na década de 80. Então, o Beloso termina expressando uma relação entre esse desempenho super favorável aos bancos, né? Afinal de contas, sua rentabilidade cresce consideravelmente na década de 80, o seu peso no PIB cresce também fenomenalmente, mais que dobra. Então, então, esse desempenho todo, ele tem um correlato onde? Né? Então, o alto desempenho do setor financeiro privado e também do setor empresarial, a gente não está tratando dele, mas também coisas similares a essa que aconteceu no setor financeiro, aconteceu no setor industrial, tá? Mas o nosso foco aqui é no setor financeiro. O espelho, digamos assim, do desempenho do setor bancário é o setor público, que fica em, aspas, desequilíbrio, né, do setor público. Quer dizer, o setor público é o agente que permitiu, né, se o setor privado está com superávit, o setor público tem que estar com déficit. Se o setor privado se protegeu com títulos públicos, então é porque o setor público se endividou, emitiu esses títulos públicos, né, para proteger o patrimônio dos bancos, e não só dos bancos, das empresas também. Então, esse enorme desequilíbrio do setor público, tanto de fluxo, né, de receitas e despesa, quanto patrimonial de dívida, né, no entanto, condição para o reequilíbrio corrente, né, de crédito, de déficit. Então, o reequilíbrio corrente e patrimonial do setor privado. Então, os bancos só conseguiram ter aqueles lucros exorbitantes e um patrimônio defendido, né, porque o setor público permitiu isso, através do quê? De déficits e de emissão de títulos públicos com correção monetária, inclusive. Primeiro, o alinhamento entre os preços mais importantes do ponto de vista macroeconômico, salários, câmbio e juros, já está até disso, né? Salários arrochados, câmbio desvalorizado, favorece o setor externo. Né? Favorecia os ativos dolarizados, em detrimento daqueles que produziam bens para o mercado doméstico. Quem produz bem para o mercado doméstico precisa de salário alto para comprar os bens. Se os salários estão baixos, ele vai vender para o exterior. E se o câmbio está desvalorizado, melhor ainda, a rentabilidade é alta. E o setor produtivo teve alta rentabilidade nesse período. Tão alta quanto o setor financeiro. Okay? As grandes indústrias, as grandes, né? Não os pequenos, não. Todos os pequenos se ferram nesse momento, claro, óbvio. Porque um pequeno não é exportador em geral. Os grandes são. Segundo, a instabilidade das taxas de inflação, explosiva, punia severamente a iliquidez, desestimulando a posse de ativos produtivos e incentivando a manutenção da riqueza sob forma líquida, encarnada nos títulos públicos emitidos pelo governo. Então, o governo foi o grande salvador do patrimônio e da rentabilidade do setor privado. É isso que o Beloso está falando, é isso que os números mostram. E é só essa possibilidade mesmo era para o setor privado sobreviver, era o setor público gerar, né, déficits e dívida que pudesse proteger a rentabilidade e o patrimônio do setor privado. As estratégias de administração monetária adotadas no Brasil para enfrentar essa grave situação ao longo da década de 80 conseguiram evitar a explosão imediata da hiperinflação ou a ocorrência de uma crise de liquidação de ativos. Mas isso foi feito mediante uma monumental socialização dos prejuízos e, mais que isso, de uma ampla socialização dos riscos. Ele chamando de socialização, na verdade, é transferência para o setor público, né, dos riscos do setor privado, como aconteceu com a dívida externa privada, que foi parar na mão do governo. Com a emissão de moeda fixada ou títulos dolarizados, os governos garantiam aos agentes privados a possibilidade de arbitragem entre ativos financeiros,
absorvendo o governo, né, mediante desequilíbrios fiscais e patrimoniais, os riscos de taxa de juros e o risco cambial. Então, esses riscos eram transferidos para o governo protegia o setor privado desses riscos, variações de câmbio e de juros. No caso brasileiro, a concentração dos riscos no Estado garantiu o poder de compra de riqueza financeira, mas provocou outras consequências. Uma delas, talvez a mais importante, é que, ao tentar evitar o colapso do sistema monetário pela emissão de um ativo garantido contra oscilações do poder de compra, contra a inflação, o Estado determinou a polarização das expectativas privadas. O ativo protegido, né, a dívida pública, título de dívida pública, desperta as atenções do mercado. Sua demanda sobe e é satisfeita por oferta correspondente. Sua remuneração se eleva, maior é o seu poder de atração como reserva de valor. A economia não explode num desastre hiperinflacionário, mas começa a apodrecer no rentismo e no hábito da indexação. Então, todos indexavam para proteger sua riqueza e usavam títulos públicos para isso, né, como forma de proteção de riqueza. Para fechar, como é que o ajuste privado é possível? Então, representando graficamente aquilo que o Beluso está dizendo ali. Esse é o balanço do setor privado. Esse azulzinho é o balanço do setor público. Esse cinza é o balanço externo. Então, observa, esquece um pouco o balanço externo, que é basicamente, quase zero, né? Ele tem um balanço quase próximo a zero. Mas o privado, laranja, e o governo, em azul. Observe que eles são como se fossem espelhos. Quando o setor privado tem mais saldo, né, acumula mais riqueza financeira, o setor público está em déficit. Quando o setor público aproxima de um superávit, o superávit, né, do setor privado cai. Então, isso é como se eles fossem espelhos. Chega no final da década, veja, quanto maior o déficit público, maior o superávit privado. Né? Então, e aí quando o governo faz um ajuste lá no plano Collor, não é o nosso tema agora, um ajuste no plano Collor, tentando levar o governo para um superávit forte, ele detona uma super recessão, né, na economia brasileira. Enquanto o governo está tendo superávit, o setor privado está tendo déficit. Então, esse quadro aqui mostra, então, isso que o Beluso estava descrevendo, de que o ajuste do setor privado se dá em função de uma permissão de que o governo dá a esse setor privado. Como é que é essa permissão? É que o próprio governo gera déficit. Então, se o governo está em déficit, o setor privado está em superávit. E foi isso que permitiu o setor privado, e especialmente os bancos, a se ajustarem a uma situação de alta instabilidade, profunda recessão da economia, que foi a década perdida, a década de 80.